pouquinho. E aí nós vamos estar discutindo mais as principais. Está entrando aqui. Oi, Lúcio, tudo bem? Boa tarde, tudo Tá bom? me ouvindo? Beleza. Tá me ouvindo? Então tá bom. Você me ouve bem? Lúcio, é o seguinte. Tá, agora sim, agora tá bem. Legal. Pessoal, a gente teve uma... Deixa eu só falar um pouquinho com a audiência aqui. Sem problema. A gente teve um problema, era para começar um pouquinho mais cedo, a gente teve um probleminha de internet, mas agora tá tudo resolvido. Lúcio, o pessoal aqui que participa são pessoas que têm um sonho de ter a sua casa própria, tá certo? A gente vem discutindo muito nessas últimas lives, falando da importância de você seguir um passo a passo, né? A gente chama de GPS, né? Para que ele possa performar bem a obra dele, tá certo? Legal. Então, e um dos temas que tem causado bastante comentário, o pessoal tem me pedido muita ajuda, é sobre o que é um projeto arquitetônico, o que é um papel de um arquiteto, né, nessa etapa e tudo mais. E aí, você, como é um grande amigo, né, a gente pediu aí, eu agradeço desde já você ter aceitado. Eu sei que você está com um compromisso, tudo parou, tudo para atender a gente, tá certo? Mas vamos lá. Então, uma pergunta que a audiência faz, porque muita gente às vezes não sabe direito o papel do arquiteto, do engenheiro civil, enfim, na construção. Eu queria que você falasse assim, qual que é o trabalho básico, o papel básico de um arquiteto quando a pessoa quer construir a sua casa, né? Qual que é o papel básico do profissional da área formada em arquitetura? Entendi. Bom, vamos tentar falar de uma forma mais simples, porque acho que a primeira dúvida da pessoa que pensa em construir ou pensa em adquirir um imóvel é o que ela vai fazer depois que ela adquirir. Né? Então, o arquiteto, ele é o profissional que consegue, que tem por papel sintetizar os interesses do cliente, tá? Na obra em si. Vamos falar do caso específico de uma residência. Então, o arquiteto é aquele profissional que ele tem que pôr toda a criatividade dele e unir com os desejos do cliente, porque o cliente não tem a obrigação de saber fazer a obra, de saber fazer o projeto ou de passar isso para um papel. Então, o arquiteto ele é um profissional gabaritado para isso. Tá? Ele vai instruir o cliente, ele vai tentar colocar no papel o sonho do cliente. Né? Às vezes a gente fala que o arquiteto ele não faz obra ou projeto, ele realiza sonho. Né? O cara compra um terreno, a família compra o terreno, o casal compra o terreno, ele já começa a vislumbrar um monte de coisa, ele vê um monte de coisa às vezes na internet, ou algum programa de reforma de residência e acha aquilo tudo muito lindo. Então o arquiteto é o profissional que vai conseguir condensar aquilo lá com o desejo do cliente. Tá? Basicamente é isso. A arquitetura e o urbanismo é bem abrangente. Né? Então a gente consegue fazer da casa, o corporativo, o prédio, mas de uma maneira mais específica, da residência, o arquiteto é o cara que tem... O arquiteto é o profissional que tem a missão de condensar o desejo do cliente no projeto e na obra em si. Né? É uma forma mais lúdica de você falar o que é o arquiteto, né? Mas a gente, como profissional da área, tem que valorizar mas olha, deixa eu estar ajustando a câmera aqui que tá ficando melhor. Aí, agora ficou bom. Então, olha, eu entendo isso, porque na realidade, uma das coisas que a gente tem falado muito com a audiência nossa e tudo mais, é justamente o papel de cada um no processo, tá certo? Sim. O arquiteto, eu considero ele fundamental, né? A gente brinca muito, cada um no seu quadrado, né? E é justamente as necessidades. A gente já viveu esse momento agora de pandemia, e a gente fala, quando a coisa voltar ao normal. A gente sabe que quando isso passar, vai ser um novo normal, é um normal diferente. Exatamente. Muita gente está descobrindo que essa possibilidade de trabalhar home office, né?
E a gente sentiu muito aqui, nesses processos que a gente faz da Caixa, até muitas alterações estão ocorrendo agora, né, nos projetos, é justamente a pessoa já projetando, por exemplo, um espaço para ela poder trabalhar lá na casa dela. Ou às vezes interno, ou na edícula, né, que vai ter lá um espaço para ela poder montar o seu escritório, porque cada vez vai ser uma tendência maior, né, como já tem em outros países aí. Então tá bom. Mas vamos lá falar que o tema de hoje, né, é o que é um projeto arquitetônico. Porque às vezes a gente fala isso, mas muita gente não sabe exatamente o que é um projeto arquitetônico, para que ele serve e tal. Então eu queria que você falasse assim, o que é um projeto arquitetônico, né, assim, de forma bem genérica. Vamos tentar resumir de uma forma mais simples, né, para o pessoal compreender. Então, basicamente, o projeto arquitetônico, ele é a parte técnica do projeto como um todo. Então, para que eu possa fazer uma obra, eu tenho que ter um projeto anterior. O projeto arquitetônico, ele vai condensar a necessidade do cliente com a legislação municipal, porque não é tão simples quanto parece. Você faz o projeto de uma residência, mas você tem que atender as normas. Você tem que atender as normas do condomínio, você tem que atender as normas do município. Dependendo da localização, você tem que atender algumas normas ambientais que dizem respeito ao governo do estado e tudo mais. Então, o projeto arquitetônico, o arquiteto ele faz o projeto atendendo a todas as normas vigentes e as necessidades do cliente. Então, o que a gente faz? A gente passa para o papel toda a parte técnica do projeto. Né? Então, ali no projeto, o cliente vai ver todos os ambientes da casa dele, a prefeitura vai ver quantos metros quadrados vai ter cada ambiente, todas as paredes, o que vai ser construído vai ser desenhado, se tiver demolição vai ser desenhado. Então, o projeto arquitetônico ele é o que condensa no papel, e agora, com a mudança, inclusive, de vários municípios, os projetos os municípios estão sendo protocolados digitalmente. Você já não tem mais papel em alguns municípios. Né? Então, o projeto arquitetônico ele é a parte técnica de tudo que vai acontecer. Tá? Então, é onde a gente passa para o papel a obra em si. Né? Ele engloba várias etapas. Né? Eu não posso fazer um projeto final sem antes mostrar um estudo desse projeto para o cliente. Né? Então, a gente tem o projeto final, a gente tem a avaliação da prefeitura, que às vezes muda alguma coisa no nosso projeto por conta de legislação. Né? Então, o projeto arquitetônico é, resumidamente, no papel, o que a obra vai ser. Tá? Basicamente é o seguinte, né? Nós vamos pegar aqui a próxima. Eu queria até que você falasse um pouquinho disso, né? Porque, claro, na realidade, existe uma sequência aí que o cliente tem que chegar. A gente fala muito, principalmente para quem vai financiar o imóvel, né? Ele tem que estar alinhado à capacidade financeira dele com o sonho dele. E a gente fala que é muito importante o papel do arquiteto nesse momento. Por quê? O arquiteto tendo a ideia do que vai custar uma obra, qual a capacidade, pode adequar, às vezes, uma modificação, de vez, pode caber um banheiro, tá certo? Pode ser que tenha feito um home office agora, ou ele trabalhe, às vezes tem pessoas que têm o sonho de ter uma área de lazer ali na casa, tá certo? Uma churrasqueira, enfim, isso é muito importante. Então, eu queria falar para você, agora, a gente recebe muita pergunta aqui, que tipo de informação, quais são as principais etapas, você pode resumir bem simples, para você executar, para começar a executar um projeto arquitetônico. O que uma pessoa que vai construir, ele tem que passar para um arquiteto? Qual a informação básica que ele precisa passar para que você possa elaborar um projeto arquitetônico, né? Porque assim, eu tenho uma noção boa por trabalhar há muitos anos nisso, mas eu sei que muita gente às vezes não sabe, né? Que você tem um pré-projeto, projeto aprovado e tudo mais. Tá, então a primeira coisa é o contato humano, né? Eu tenho que conhecer o meu cliente e eu tenho que saber para quem que eu vou fazer o projeto, tá? O cliente, ele vai me passar quais são as necessidades dele.
que ele pensa para a casa dele? Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma família de 4 pessoas, é um casal e 2 filhos. Então, o pai vai falar para mim, eu quero a minha área de lazer, eu quero o Recanto do Guerreiro ali, eu quero o meu escritório, eu quero um quarto para cada filho, a esposa vai me falar, eu quero a minha sala de jantar, eu quero a minha sala de estar. Então, o que eu vou fazer? O primeiro passo é o contato com o cliente. Então, a gente anota todas as necessidades desse cliente. É claro que, assim, o querer é muito simples. Né? Então, querer é muito simples. A gente vai passar quais as necessidades, qual a capacidade financeira dele. Por quê? Eu preciso saber. O cliente quer uma casa com 8 cômodos para atender tudo que ele precisa. Mas ele tem X valor. O que eu tenho que fazer? Juntar o que ele quer com o valor que ele tem. Então, com o primeiro contato com o cliente, eu vou entender isso. Após essa conversa, a gente faz o anteprojeto. O anteprojeto é como se fosse um rascunho do projeto final. Então, eu vou levar esse rascunho para o cliente e vou mostrar para ele, ó, o que você me falou, eu entendo que seja isso. E aí o cliente vai me falar, você acertou ou você está no caminho certo? Né? E nessas conversas, a gente vai moldando o projeto do cliente. Moldando a necessidade dele e a capacidade financeira dele. Né? A gente tem, depois que fechou o projeto, a gente falou, é isso que eu quero. O arquiteto, ele vai tentar dimensionar o quanto custaria isso. Então, ele vai fazer inicialmente um pré-orçamento junto com a finalização do projeto para casar isso na parte financeira do cliente. Então, o cliente quer construir um imóvel e ele diz para mim que ele tem 300 mil reais para construir a casa dos sonhos dele. Eu vou fazer esse projeto, vou apresentar para ele, vou falar, ó, talvez você gaste 300 mil, mas vai ficar entre 300 e 350. Então, as etapas de projeto, elas já vão pré-dimensionar os custos da obra também. Né? Então, a gente tem a necessidade do projeto, a gente tem a obrigação de um pré-dimensionamento de custo. É claro que esse dimensionamento de custo real, ele só vem depois do projeto executivo. E aí a gente já entra num outro detalhe. Né? Sim. Então, aí você tem, para as etapas até finalização, vou iniciar a obra. Então, eu vou fazer o estudo, eu vou apresentar, eu vou falar com o cliente, eu vou fazer o estudo, eu vou apresentar um anteprojeto, eu vou produzir o meu projeto arquitetônico e eu vou aprovar isso na prefeitura. Se o terreno estiver dentro de um condomínio, eu vou aprovar isso no condomínio. Não é tão simples quanto parece. Aprovei. Agora é só começar a construir? Não. Tem alguns detalhes. Inclusive, as próximas perguntas estão relacionadas a isso que eu quero falar com você, né? Até deixa eu fazer uma interrupção, porque justamente isso, né, é o que a gente tem passado de conteúdo para o pessoal. Como é que... Porque muitos dos nossos clientes, enfim, da nossa audiência, tem aquela situação que, às vezes, a pessoa não tem tempo, né, para acompanhar uma obra, ou ela não tem dinheiro suficiente e tal, e a gente tem dado alternativas aqui, e uma delas é justamente essa modalidade de aquisição em terreno, onde você tem todo o recurso garantido do início da obra. E, para isso, o projeto arquitetônico ele é um dos primeiros pontos que a gente faz para desenvolver toda a planilha de custo, tá certo? Que garante você performando bem a obra, né, que é justamente esse conteúdo que eu estou dando, você vai ter um controle mais seguro do que você vai ter gasto na obra, para não acontecer de você chegar no meio da obra e acabou o dinheiro porque você gastou mais. É justamente esse equilíbrio, né, que a gente está fazendo. Porque uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente tem muitos clientes que compram um terreno, às vezes no loteamento aberto, compram um terreno, às vezes num bairro já consolidado, ou às vezes num lugar mais periférico, para poder caber dentro do orçamento, e tem aqueles clientes que também compram em condomínios, que já querem fazer
casas de médio padrão ou de alto padrão, tá certo? Então, vamos lá, a gente fez um projeto. Então, inclusive, pessoal, deixa eu falar aqui, uma coisa que eu e o Lúcio estamos tratando aqui, é transformar essa reunião bastante, esse contato arquiteto-cliente, né? Criar um canal bastante digital, né? Ele está falando com o cliente, sondando, o cliente vai lá, filma o terreno, faz os levantamentos, ele vai pedir uma série de informações, porque numa época dessa de pandemia, isso funciona super bem, né? Então, uma vez feito o projeto arquitetônico, né? Como é que a gente trabalha essas aprovações? Vamos pensar assim, vamos pensar primeiro no condomínio, que tem uma etapa a mais, depois a gente vai para um loteamento aberto. Quais são as etapas? O cliente passou as informações, passou o que ele queria, a gente fez um ajuste do crédito dele, porque o crédito dele está aprovado, né? Então o arquiteto sabe mais ou menos quanto ele pode gastar, porque na modalidade financiada, a Caixa define o valor máximo que pode ser gasto na obra. E isso tem referência com o Sinap, né? Ali está tudo balizado. Então, vamos lá. Depois de feito isso, essa etapa, o que ele tem que fazer? Como é que ele faz isso num condomínio e num loteamento aberto? Perfeito. Quando a gente passa da etapa do projeto arquitetônico, a gente cai isso nas duas situações, tá? A gente vai cair em uma coisa que se chama gerenciamento. Então, existe o gerenciamento de projetos, e aí o gerenciamento de projetos é o seguinte: a gente vai ter projeto arquitetônico produzido com a necessidade do cliente e com o valor que a Caixa já me informou que é o máximo que eu posso trabalhar. Então, ele já foi feito um estudo adequado para essas necessidades. O projeto arquitetônico, o que eu vou fazer? Aí eu vou para os projetos complementares. Tá? Vamos pegar o condomínio. Todo condomínio hoje vai me exigir, fora o projeto arquitetônico, para algumas residências, ele vai me exigir projeto de elétrica, ele vai me exigir, em alguns casos, o projeto de hidráulica, ele vai me exigir o projeto estrutural, dependendo do padrão de construção que a gente vai fazer. Para quê? Para saber se o que você vai implantar dentro do domínio dele está de acordo com as normas internas, que a gente tem a legislação. E todo condomínio tem o seu caderno de regras, né? Você tem que construir a obra de acordo com o que rege as normas brasileiras. Então, os projetos técnicos são produzidos de acordo com isso. Então, a gente vai projeto arquitetônico. Depois do projeto arquitetônico, a gente vai produzir projeto estrutural, projeto de elétrica, projeto de hidráulica, o projeto de decoração. A gente vai fazer, em alguns casos, você tem o paisagismo, você vai ter, às vezes, projeto de cobertura. Então, assim, é uma infinidade de projetos que o gerenciamento tem por obrigação condensar e coordenar. De que forma? Se eu fiz um projeto arquitetônico, entreguei para o engenheiro me devolveu um projeto estrutural, e o engenheiro eletricista me devolveu um projeto elétrico, e eu vou pôr uma tomada numa parede que vai ficar um pilar. Olha que problema. É a compatibilização, né? A gente tem que fazer a compatibilização do projeto. Exatamente. O gerenciamento dos projetos, ele vai compatibilizar os projetos, e depois que eu tenho tudo isso na mão, eu vou fazer o orçamento final disso. Quando eu entregar esse orçamento para o cliente vai ter ciência do quanto vai custar a obra dele até o final. Tá? Sim. Então, acho que todo mundo que começou a construir sem suporte técnico sabe que nunca é o que parece. Então, se você pega o seu Zé para fazer uma parede, o seu Zé vai falar assim: a parede vai custar X e eu vou acabar em 2 dias. O seu Zé demorou 10 dias para fazer e a parede custou Y. Então, essa é uma dor que tem muita gente, né? A gente tem discutido bastante isso, porque quando a pessoa vai fazer a modalidade, ele vai construir por conta própria, né? Ele tem vários pontos cegos, né? Inclusive, eu vou fazer um episódio, né? Já deixando a audiência avisada, só sobre pontos cegos. Porque justamente isso é uma coisa que acontece, e ele não tem a noção de como controlar. Tanto que eu tenho feito, né, tenho liberados aí alguns PDFs do pessoal de checkpoints, né, pontos de controle para ele preparando para fazer.
Porque essa compatibilização ela é muito importante para ser feita. Sim. Quando você faz na modalidade aquisição de terreno e construção, o pessoal pergunta muito para mim, poxa, mas qual que é a hora de eu contratar um profissional? Eu falo, cara, é exatamente antes de você fazer a contratação. Por quê? Porque isso tudo tem que estar definido antes. Porque você não pode, você vai ter lá um cronograma físico-financeiro, onde você vai ter o que você vai ter que executar, né? E exatamente. O quanto você vai receber pela execução. Então, o custo da obra você vai saber antes, você vai estar muito mais seguro, porque aquele dinheiro já vai estar reservado para você poder fazer a sua obra, né? Então, essa é uma modalidade que ajuda bastante para quem vai estar fazendo. Isso, e aí evita a surpresa, né? Você não pode ter a surpresa de deixar a sua obra pela metade, ou foi quase. Tá acabando? Quase acabei porque o dinheiro faltou bem na hora, bem no final. Então, assim, a gente ri, porque é uma coisa que acontece muito. Né? O brasileiro está começando a adquirir a cultura de ter um profissional do lado dele do início ao fim da obra. Isso é essencial. Né? É essencial o papel do arquiteto nesse momento. Agora, ainda com a situação que a gente vive e com a infinidade de mídias que a gente tem, facilita muito. Antes você tinha uma demora muito grande na coleta de informações. Então, às vezes eu demorava até chegar no cliente, ou o cliente demorava até ter um tempo para me atender. Então, hoje a gente tem que usar as nossas ferramentas, que é uma infinidade de tecnologia que facilitam tudo, para otimizar isso. Então, não tem mais não tem desculpa de não ter esse planejamento. Então, assim, o cliente que se dispôs a contratar um profissional, seja um escritório, seja um arquiteto, para cuidar desse projeto, eu tenho certeza que ele vai ter uma dor de cabeça muito menor do que o cliente que acha que vai economizar fazer por conta. Porque você só não economiza dinheiro, você economiza tempo, economiza cabeça. Né? Então, muita gente esquece no começo do quão complicado. Não esquece não, porque o cliente não tem obrigação de ter expertise dessa área. Né? Mas o cliente que já passou por alguma obra, esse cliente, ele fala, não, na próxima eu vou chamar alguém. Porque ele sabe que é extremamente complexo e complicado durante. Sabe? Deixa eu pegar esse gancho, Rafael, é muito importante. Estava falando com o cliente, eu falei, Rafael, porque o cliente que eu estou conversando agora, estou atendendo, o Rafael, o que acontece? Ele tem uma situação lá, Lúcio, que é o seguinte, ele não tem tempo para acompanhar a obra, não tem expertise, certo? E eu insisti muito para ele, para que ele fizesse nessa modalidade, porque a gente está tentando passar para as pessoas que se elas fizerem um bom planejamento, né, a gente fala que a obra dela não vai fugir de 5% de variação para mais ou para menos. Isso é garantido. E olha que a gente consegue chegar em performance abaixo do que ela está previsionando gastar. Eu tenho atendido muito no 1-a-1, dado essa assessoria aí durante todos esses anos, e vou dizer, esse performar bem a obra, olha, eu diria que mais de 90% dos meus clientes conseguem fazer a obra ou no valor estimado ou abaixo dele, por performar bem a obra. Mas, para isso, há uma série de fatores que a gente está discutindo aqui da interação, né, dos projetos. Por exemplo, muita gente não sabe qual a importância da compatibilizar projetos, né? Você ter vários projetos e compatibilizar, porque ali você evita problema de quebrar lá depois, você evita problema de não saber. Uma das coisas que a gente fez, né, eu falo isso porque a gente fez agora, a gente fez uma compra, né, dessa pandemia, fez uma compra online. A gente entrou num grande vendedor de material, tá certo? A gente tinha a lista inteira, que o arquiteto validou todinha ela, né? Tá toda validada a lista de material. Ele foi lá, comprou online, tá certo? E reduziu mais ou menos em torno de 15% ou 16% o valor da compra, por ter feito uma negociação de um pacote e tudo mais. Conseguimos programar a entrega conforme o fluxo da obra, tá certo? E o cara fez isso sem sair de casa, né?
Então, é uma coisa muito, muito legal. E eu queria que você falasse... É ao seu favor, né? Sim, sim, sim. E aí, esse eu acho que é um dos papéis também que o arquiteto tem, porque ele ajuda o cliente, muitas vezes, a escolher. Porque o cliente, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, você até citou aqui, o porcelanato, tá certo? A gente sabe que as casas, os imóveis, né? A gente está falando de unifamiliar, né? Vamos frisar bem, o cara quer construir a casa dele. Você tem lá o padrão normal, o alto padrão, o econômico e tal. Mas se você colocar um piso de porcelanato, você tem tantas opções ali de qualidades de porcelanato para você fazer. Você às vezes fazer uma textura, um acabamento externo, você tem tantas opções que a gente nunca, nenhuma obra, eu sempre recomendo, né? Tanto que no pacote que a gente dá assessoria, eu sempre falo assim, ó, já fecha com o arquiteto para ele te acompanhar na compra do material, porque ali você vai ter muitas opções e às vezes você pode negociar um piso, né? Que você pegou uma ponta de estoque que vai te ajudar, isso é muito legal, né? Queria que você falasse como é que o arquiteto ajuda o cara a ganhar dinheiro. Vamos lá, é o seguinte. A galera quer saber como é que o arquiteto ajuda ele a economizar na obra. Exato. Não ganhar dinheiro, deixar de gastar o dinheiro dele. Né? Então, vai ganhar valendo, né? É essencial essa assessoria, porque tem muita gente que confunde o caro com o melhor. Tá? Sim. Não necessariamente não é isso. Às vezes o mais caro não é o mais bonito, né? O mais caro não é o melhor. Então, o que o arquiteto faz? E tem um problema sério também. Quando você não tem uma assessoria profissional, às vezes você acaba gastando em um local e vai faltar no outro. Então, quando você tem um profissional que fez o seu projeto, aí vamos pegar esse gancho do exemplo do acabamento. Que fez o seu projeto de acabamento, no seu projeto, o arquiteto vai definir ali. Aqui nós vamos utilizar um porcelanato de 60 por 60 em tonalidade de cor. Então, ali ele já está direcionando o cliente para um item específico. Quando o arquiteto já sabe a metragem quadrada de porcelanato para comprar, ele já sabe quanto rejunte ele vai gastar, ele já sabe quanto de argamassa ele vai utilizar. Ele chega no depósito, junto com o cliente, e ele leva, como você citou o exemplo, toda a planilha e negocia com o vendedor, com o depósito, um desconto muito maior. Até porque, quando você chega num revendedor com um projeto pronto e um orçamento pronto, o vendedor que está te passando o material, realmente ele já sabe que ele vai te vender todo o resto. Então, essa obra tem um planejamento. Né? Então, ali, junto com o apoio do arquiteto, você consegue saber o máximo que você pode gastar em cada item. Muita gente, e isso eu tenho alguns clientes, que aí ele sai de conta e ele fala, passei na loja, eu vi um piso tão bonito, comprei. E aí quando ele chega, o piso não casa com nada do que o projeto dizia e foi muito mais caro do que ele gastaria num que tornaria muito melhor com o projeto dele, custaria muito menos no valor final de obra. Né? Então, o acompanhamento do arquiteto no durante, seja no acabamento, seja na compra de material bruto, né? Desde o concreto que você vai encher a laje, da metragem cúbica do concreto que você vai encher a laje, até a maçaneta da porta que o cliente vai comprar. Né? Então, essa orientação, junto com os projetos técnicos, junto com as planilhas de orçamento, vão fazer o cliente economizar muito. E aí eu convido o pessoal que está assistindo a conversar com pessoas que contrataram um profissional para acompanhar a sua obra, da fase de projetos até a finalização de obra, e vai atrás de outro que tem um imóvel equivalente, que não contratou esse profissional. Pergunta quanto cada um gastou. Porque o cliente que contratou o profissional para acompanhar esse durante, desde o projeto até as aquisições do material, gastou muito menos. No mínimo, 30% menos do que o cliente que não teve assessoria nenhuma. Então, o que às vezes o pessoal confunde o custo para se gerenciar uma obra é muito caro.
é muito caro. O que eu desafio o pessoal, os clientes, pega isso, anota, até acabar, e me fala qual a porcentagem do custo do gerenciamento de obra no final dela. É muito menor. Não, eu não tenho dúvida disso, porque esse é um trabalho que eu faço, venho desenvolvendo, né, há bastante tempo, que, inclusive, motivado aí por essa questão da pandemia, de você não ter tanta possibilidade de atender lá, eu resolvi passar aí para o pessoal como performar bem uma obra, né? Porque a minha especialidade justamente é essa, de você performar bem uma obra, você não sair do seu custo, né? E você ter o melhor resultado que você quer. Então, o arquiteto, ele é fundamental, porque ele ajuda muito nessa equalização, né, de expectativa, né? E eu tenho visto muito resultado. Porque a gente tem até uma coisa que a gente faz muito, né? A gente criou até uma linha editorial que chama Capacete na Obra. A gente vai visitar as obras, né? E tem visto muito isso. Isso que você falou é uma constante. A gente começou a fazer... Posso falar, pessoal, eu não faço obra, tá? Eu mais estou na parte de assessoria, de medição, de estabelecer como é que você consegue fazer essa parte. Mas a gente vai visitar lá, e muitas vezes quando você pega ou num bairro ou num condomínio, né? Eu estou fazendo uma obra agora no condomínio, para vocês terem uma ideia, tem mais de 10% das casas inacabadas. Né? E nós estamos falando de um condomínio que tem mais de 500 lotes. Né? Um condomínio de médio padrão tem mais de 500 lotes, com mais de 10% das casas lá que iniciaram estão inacabadas. Por quê? A pessoa tem, por mais que possa ser intuitivo, que é mais barato, na realidade, eu tenho aqui estou preparando um episódio, chama, eu vou revelar um pouco a minha idade, né, que chama Prova dos 9, tá certo? Que eu provo, né, nesse episódio, mão na massa, mostrando que é muito melhor a pessoa fazer com profissionais qualificados do que ela tentar fazer, porque muitas vezes, nada contra, às vezes a pessoa tem, mas se ela for fazer na modalidade de aquisição de terreno e construção, ela vai ter que seguir as normas, a legislação, e aí tem que fazer lá. E aí, às vezes, o pedreiro ele precisa da orientação do profissional, né? O empreiteiro ele precisa da orientação do profissional, porque a gente tem um problema muito sério quando a gente faz a inspeção, de não ter lá a impermeabilização. Por mais que você fale, olha, 3 fiadas, você tem que permeabilizar, tem que fazer, Meu, o pessoal não faz, né? Então isso gera patologia. Mas, olha, eu queria te agradecer, Lúcio, aqui, eu acho que foi fantástico. Eu acho assim que vai ter muita pergunta, eu acho que a gente tem que programar muito, né? Porque uma outra conversa, porque eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho dos projetos complementares, porque eles são exigência, né, na contratação. E para quem for fazer com recurso próprio, praticamente ele vai ter uma visão muito boa do que ele vai gastar realmente na obra dele, né? Para não ficar aquele negócio que a gente brinca muito aqui, me manda mais 10 sacos de cimento, me manda aí 5 rolos de fio, tá certo? Isso não acontece, né? Quando você tem todo o projeto, você sabe tudo que você tem que comprar. Eu queria agradecer muito, agradecer a vocês aí que estão acompanhando a live, tá certo? Depois a gente vai editar, vai subir aí para as plataformas, tá bom? E agradecer você, eu queria que você fizesse aí suas considerações finais aí e agradecer realmente a sua participação. Danilo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tentando esclarecer de forma resumida para o pessoal o que é o papel do arquiteto e o quão essencial é esse papel. Né? A gente sabe que o brasileiro ele ainda tem que adquirir um pouco dessa cultura de valorizar os profissionais. Né? Então, o que eu peço, né, isso para todo mundo que está assistindo, é que analise o quão importante é a contratação desse suporte inicial, seja para tomada do aporte financeiro, que vai te dar estrutura para acabar essa obra, como do aporte técnico, que também vai complementar essa estrutura para o final da obra.
Se você quiser, a gente marca depois, faz um condensado das dúvidas do pessoal que está assistindo e a gente marca uma live para responder essas dúvidas. Né? Mais uma Sim. vez. Eu tô montando aqui perguntas e respostas. Legal. E tem muitas ligadas à parte vamos chamar do arquiteto, né? Tem algumas envolvendo a parte jurídica, tá? Então, o pessoal pergunta muita coisa para como se proteger, para não ser acionado na justiça, tá certo? E tal. Então, eu tô condensando, né? Eu tô agrupando, tá? Essas dúvidas, porque tem essa parte jurídica, a parte, por exemplo, de arquitetura, tem uma parte que também é envolvida sobre documentação de obra, né? Abertura de obra, averbaação, né? De matrícula e tudo. Então tem uma parte bastante complexa, né? O que precisa, do como propor, o tempo leva. Então são várias dúvidas aí. Eu tenho certeza que surge no andar do processo. Então tá bom. Olha, quero mais uma vez agradecer o Lúcio, ele é um parça antigo, tá certo? Então tá tudo bem, nós estamos em casa, né? Quero agradecer muito. E para vocês que assistiram, gostaram, né? Depois vai ter aqui um link, se vocês quiserem, a partir agora da semana que vem vai estar já aberto o canal do Telegram, você se inscrever lá, onde a gente vai passar dicas aqui. Eu vou pegar umas dicas aqui com o Lúcio para passar para vocês. Tá certo? De como você construir a sua casa, realizar o seu sonho, tá certo? Com um custo que cabe dentro do seu bolso, que você vai ficar super feliz, tá bom? E aí vai estar aí, você se inscreve no canal, manda os comentários. Lúcio, muito obrigado. Olha, pessoal, queria agradecer de coração, porque ele estava saindo, eu pedi para ele teve um problema técnico, eu falei, segura aí, tá certo? Para fazer. Muito obrigado. Agradece a sua família aí ter tido a paciência de esperar você aí, tá? E muito obrigado por tudo aí, tá bom? Muito obrigado. Uma boa tarde para todo mundo aí. Um abraço a todos aí. Obrigado, pessoal. Tchau.